O nosso trabalho irá apresentar as escolas literárias. Iremos falar especificamente sobre o realismo, o naturalismo, o parnasianismo e o simbolismo no Brasil e em Portugal. As escolas literárias surgem quando autores escrevem suas obras e ideias parecidas quanto métrica, temas abordados e afins. Isso se deve ao fato de os autores viverem no mesmo contexto filosófico, social e temporal. Assim são criadas as escolas literárias. A primeira escola literária que temos é o realismo. Surgiu no final do século XIX. Nessa época, diversas mudanças aconteceram, como a Segunda Revolução Industrial, as teorias darwinistas que se diferem bastante das teorias apresentadas pela Igreja. A desigualdade começou a ser muito presente e explícita na sociedade. Esses eventos, sem dúvida alguma, influenciaram os autores realistas. As características do realismo são: descrições de situações sociais, valorização da narração de fatos objetivos e concretos, quebra dos princípios do romantismo, narrativa impessoal, sem interferências do autor, priorização da prosa realista e contos, críticas à burguesia e suas hipocrisias, aceitação e descrição da realidade tal como ela é, ideais teóricos usando as ciências exatas como referência, abordagem psicológica das personagens, narrativa lenta e com clareza na linguagem. A linguagem do realismo é totalmente clara e culta. Os autores sofreram influência dos pensamentos mais voltados para a ciência e filosofia. Os artistas do realismo descreviam pensamentos, sentimentos, sensações dos personagens, característica bem marcada pelo realismo. O realismo em Portugal começou a partir de 1960. O surgimento do movimento foi marcado pelo embate de ideias entre os artistas do romantismo e do realismo, que criticavam a falta de realidade, o individualismo e o academicismo presente nas produções romantistas. Esse embate foi chamado de Questão Coimbra. Em Portugal, o realismo ganhou característica como a rejeição à monarquia, a oposição ao sentimentalismo, o foco no socialismo, o destaque para questões revolucionárias e o destaque à vida de seres humanos comuns. No realismo português, temos como os principais autores Eça de Queiroz, que foi uma das figuras mais importantes para essa escola literária. O Primo Basílio é uma das suas principais obras, revolucionária para a época. E também temos o Antero de Quintal, que esteve diretamente ligado com as ações da Questão Coimbra. Algumas de suas obras são Sonetos de Antero e Beatriz Fiat Luz. Quando o realismo começou no Brasil, o país vivia em um momento muito conturbado, marcado pela crise da monarquia e a assinatura da Lei Áurea. Além disso, em meados do século XIX, o romantismo já estava entrando em declínio nas produções artísticas, o que sinalizava a necessidade da criação de uma nova corrente artística. Assim como todo mundo, o realismo no Brasil fez uma forte oposição ao romantismo e também foi influenciado pelas novas teorias científicas que estavam surgindo, como o evolucionismo, o comunismo e o positivismo. Entre os autores brasileiros, temos o Machado de Assis, com Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro como suas principais obras. Também temos o Raul Pompeia, que ficou conhecido por sua obra O Ateneu. Naturalismo. Surgiu na Europa no século XIX, tendo como grande marco para a época A Origem das Espécies, livro de Charles Darwin. Essa prova provocou muita polêmica, pois contrariava o pensamento que vinha sendo defendido até então, ou seja, o criacionismo. O naturalismo estudava o indivíduo e acreditava que suas ações estavam diretamente ligadas à sua herança genética e pelo ambiente que viveu e cresceu. Dentre suas características, nós podemos destacar: a ciência era usada como instrumento de análise e compreensão da sociedade. As personagens eram vítimas do determinismo. Obras apresentaram uma sexualidade explícita. A análise psicológica realista tornou-se menos importante. As classes mais pobres tornaram-se protagonistas. Com base na ideia de que o ser humano é um animal comandado por instintos, as personagens eram construídas nessa perspectiva.
O naturalismo tem uma linguagem bastante descritiva. É importante ressaltar que também é objetiva, coloquial e regionalista. O naturalismo em Portugal tem início em 1875, com a publicação da obra O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz. Embora ele seja um autor mais citado no realismo, suas obras abrangem diversas características do naturalismo. Apesar de ter sido um movimento que se originou na época do realismo, ele é uma subdivisão, contendo características afins e também divergentes. Toda a Europa passava pelas transformações da Segunda Revolução Industrial e seus avanços tecnológicos. Isso fez com que o naturalismo em Portugal se inspirasse, por exemplo, nas teorias evolucionistas de Charles Darwin. Um dos principais autores do naturalismo são Francisco Teixeira de Queiroz, com suas obras Os Meus Primeiros Contos, Amor Divino e Os Noivos, Júlio Lourenço Pinto, com Margarida, Vida Atribulada e Esboços do Natural. O naturalismo chegou ao Brasil no final do século XIX. Foi nessa época que, influenciados por escritores europeus, nossos escritores passaram a enxergar na literatura um instrumento de denúncia social, e não apenas um entretenimento para a classe média e para a elite brasileira. O escritor maranhense Aloysio de Azevedo condensou todos os ideais naturalistas ao mostrar como a influência do meio e a força dos instintos determinam o comportamento das personagens. Aloysio de Azevedo é considerado o precursor do naturalismo no Brasil. Suas principais obras são O Cortiço e O Mulato. Outro autor que foi considerado um dos maiores representantes da literatura naturalista brasileira é Adolfo Ferreira Caminha, tendo A Normalista como sua obra mais famosa. Parnasianismo. Começou na segunda metade do século XIX. Ele surgiu como um movimento coexistente ao realismo e naturalismo, porém tendo o gênero lírico como sua principal manifestação. Parnasianismo vem da palavra Parnaso, refere-se a um lugar consagrado a Apolo e às musas, segundo a mitologia grega, o lugar onde os poetas inspirados compunham. Justamente, no parnasianismo, vemos um grande interesse pela cultura greco-latina. Encontramos uma oposição à estética do romantismo, junto com bastante racionalismo. As principais características são forte interesse pela cultura greco-latina, opunha-se diretamente à estética do romantismo, materialismo e racionalismo, nada de sentimentos, o chamado a arte pela arte. A linguagem do parnasianismo é objetiva e tem equilíbrio formal, tendo uma predominância dos vocabulários e estrutura que lembra o soneto. Em Portugal, o parnasianismo é introduzido pelo poeta João Penha. Coexistiu também com os movimentos realista e simbolista, opondo-se ao romantismo. As poesias dos principais poetas parnasianos portugueses foram reunidas por Teófilo Braga, no livro Parnaso Português Moderno. Os autores mais conhecidos são o Guerra Junqueiro, considerado mais popular de sua época. Sua obra mais polêmica foi A Velhice, do Padre Eterno, que teve uma crítica ao clero. E o Teófilo Braga. Uma de suas obras mais famosas é A Visão dos Tempos. O parnasianismo no Brasil começou a partir de 1870, pois no final dessa época criou-se uma polêmica no Jornal Diário do Rio de Janeiro. De um lado os adeptos ao romantismo, de outros os adeptos às demais escolas. Como resultado dessa disputa, desenvolvida em artigos conhecida como Batalha do Parnaso, houve uma difusão das ideias e das características do parnasianismo nos meios artísticos e intelectuais. Dentre os brasileiros, encontramos Teófilo Dias, que teve seu primeiro livro de poesia, considerado como parnasiano, publicado em 1822, uma obra de sua autoria, Fanfarras. E também temos Alberto de Oliveira, que já foi eleito Príncipe dos Poetas em 1924. Uma de suas obras mais conhecidas é Canções Românticas. Quarto, simbolismo. O simbolismo é um movimento cultural que surgiu no século XIX e teve como principais características o subjetivismo, o espiritualismo, a religiosidade e o misticismo. Na época em que se desenvolveu, o capitalismo e a industrialização estavam se consolidando na cena mundial e diversas descobertas científicas transmitiam a ideia de evolução na civilização. No entanto, isso acabou gerando muitos problemas sociais,
como o aumento das desigualdades, o que levou os artistas a negarem a ideia de progresso. O simbolismo tem por características constante aproximação entre a música e a poesia, utilização de recursos literários, como por exemplo, aliteração e onomatopeia, oposição ao racionalismo, materialismo e cientificismo, desconsideração das questões sociais abordadas pelo realismo e naturalismo e, por fim, a ampla valorização da espiritualidade humana. Diferente dos outros movimentos, a linguagem abordada pelo simbolismo é criativa, espírita, subjetiva, sensorial, libertária, expressiva, misteriosa e entre outras diferenças. O simbolismo em Portugal compreendeu o período entre 1890 e 1915, quando teve início o modernismo. No país, esse movimento surgiu em meio à crise da monarquia e foi inaugurado em 1890, com a publicação da obra O Aristos, do escritor Eugênio de Castro. O Aristos é uma coletânea de poemas que foi escrita após o regresso do seu autor da França, onde teve contato com poetas simbolistas, cujo movimento já influenciava a literatura portuguesa. Eugênio de Castro foi o autor de importantes obras, como O Aristos, considerado o marco inicial do simbolismo português. E temos o Camilo Peçanha, que foi considerado um dos mais importantes representantes do simbolismo na literatura portuguesa. Uma de suas obras mais conhecidas é a Clepsidra. O simbolismo no Brasil começou em 1893, com a publicação das obras de Cruz e Souza, que são a Misal e Broquès. Esse movimento permanece até o ano de 1910, quando se inicia o pré-modernismo. O momento é de agitação política, pois com a proclamação da República em 1889, o país estava passando por um momento de transição. Há, assim, uma transformação na cena política, com a passagem do regime monárquico para o regime republicano. Com a instauração da República da Espada em 1889, alguns conflitos despontaram por conta da crise política e disputa de poder. Houve, então, a Revolução Federalista e a Revolta da Armada. Assim, em meio a esse contexto de insegurança e insatisfação, surge o movimento simbolista. O Cruz e Souza foi um dos principais representantes do simbolismo no Brasil. Como já foi dito, suas obras mais conhecidas são Misal e Broquès. Também temos Alfonso Guimarães, autor brasileiro de obras como Centenário das Dores de Nossa Senhora e Dona Mística. Espero que tenham gostado de nossa apresentação. Tenham uma boa tarde.